Sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Meu nome é Lucas Alexandre e quem responde nossas perguntas é o professor na área do ensino bíblico e teólogo Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Lucas? Uma alegria grande estar mais uma vez conversando com você e com os nossos ouvintes também. Muito bem. Vamos direto para a pergunta, então, que é a seguinte: Deus ainda fala por sonhos como antigamente? Muito bem, vamos falar sobre sonhos então, né? É interessante que quando a pergunta destaca, né, que antigamente Deus falava por sonhos, a gente de fato vê bastante, né, nas escrituras sagradas, Deus se comunicando com os homens por diversas formas, dos mais variados modos, como visão, Deus trazendo esclarecimentos aos homens em situações diversas, trazendo orientações específicas, falando por meio dos profetas, uma série de situações, não é mesmo, as consultas aos sacerdotes, né, Urim e Tumim. De fato, nas escrituras, nós encontramos Deus se comunicando com o seu povo de diversas formas. Mas os sonhos são realmente uma das talvez mais intrigantes, né? O sonho é essa atividade interessante em que o homem descansa. E porque o homem descansa, ele sonha. A Bíblia fala que enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha por nós, não é? É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam enquanto estão descansando, enquanto estão dormindo. E isso torna talvez ainda mais interessante essa atitude de Deus falar com o homem enquanto o homem descansa, não é? De Deus falar com o homem enquanto o homem dorme. Na verdade, a história da humanidade é marcada por isso, né? Quando Eva está sendo criada, ela vai ser formada durante o sono do homem. E também foi durante o sono que muitos homens receberam mensagens especiais da parte do Senhor, e isso continua sendo algo que intriga as pessoas até o dia de hoje, de pensar se Deus pode se comunicar conosco assim, né? Então vamos tentar entender o seguinte na pergunta que é feita, se Deus ainda fala por sonhos como antigamente. Quando nós olhamos esse ainda ou esse antigamente, a gente tem que definir que tempo é esse que nós estamos observando aqui. E obviamente é o tempo das escrituras, né? Durante o tempo em que o texto sagrado é escrito, nós temos diversas vezes Deus se comunicando com os homens por intermédio dos seus sonhos. Isso acontece com os patriarcas, né? A gente tem desde Jacó, passando por experiências como aquela em Betel, em que ele tem um sonho impressionante da parte de Deus. Nós temos José, né, de modo muito marcante, recebendo revelações dos sonhos sobre como que os seus pais, seus irmãos estariam um dia prostrados diante dele, a habilidade que ele recebe de interpretar esses sonhos dele e das outras pessoas também. Nós temos o profeta Daniel, também alguém tremendamente envolvido com essa comunicação divina por meio dos sonhos. Então isso se torna bem comum no Antigo Testamento. Isso também é intensificado no Novo Testamento, especialmente no momento do Natal, né? Nós temos, por exemplo, José, a comunicação que ele recebe por parte do anjo, né, sobre Herodes, depois o tempo de voltar para sua terra. Então Deus também se comunica bastante ali naquele momento de Natal por intermédio de sonho. E também no trabalho apostólico, né, quando Paulo e quando seus amigos estão em determinadas situações, em alguns momentos eles recebem revelações específicas de Deus, do tipo, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. E essas revelações, meio que visões, meio que uma manifestação da parte de Deus mesmo, em diversos momentos acontecendo por meio de sonhos, né, daqueles homens. O que a gente precisa, de modo bem claro aqui, Lucas, é entender o porquê de Deus se comunicar dessa forma. Por que Deus se comunicar dessa maneira, seja lá atrás nos profetas, seja nos momentos do nascimento de Cristo, seja no ministério apostólico. Bom, acontece que antes das escrituras estarem finalizadas, antes de nós termos esse texto sagrado que nós temos nas nossas mãos, cânon fechado, a gente não tinha uma palavra de Deus, a gente não tinha um texto definitivo que é a palavra de Deus, isso aqui é Deus se comunicando, né? Isso aqui é a comunicação de Deus aos homens, escrita, registrada. Então, é claro que muitas pessoas em diversos momentos se levantavam para falar, olha, Deus falou comigo, eu ouvi Deus dizer isso, e Deus disse que é pra gente fazer tal coisa, e Deus disse que é pra gente fazer outra coisa. Então, por conta disso, na época em que o texto bíblico está sendo produzido, é muito comum que o Senhor autentique os seus mensageiros. Qual que é a ideia de autenticação dos seus mensageiros? É a ideia de mostrar, por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de realização de profecias, que aquela pessoa
de fato está falando da parte do Senhor. Então, quando José recebe um sonho, esse sonho é impressionante, ele conta esse sonho para os irmãos e esse sonho se verifica exatamente como ele havia previsto, como ele havia interpretado, como ele havia entendido aquele sonho acontecendo. Então, nós temos mais do que simplesmente um sonho se concretizando, mais do que simplesmente uma profecia acontecendo, mas nós temos a atestação de que José está falando da parte do Senhor, de que José recebeu uma revelação da parte do Senhor, porque é só o Senhor quem conhece os sonhos. É só o Senhor quem conhece os mistérios ocultos. Portanto, cada vez que um homem consegue demonstrar que ele tem esse tipo de visão, que ele tem esse tipo de comunicação, fica nítido para as pessoas que esse homem, que essa pessoa, ela tem uma comunicação direta com Deus. Ela fala da parte de Deus. Então, se Daniel tem condições de interpretar o sonho do Nabucodonosor, ele tem condições também de dizer sobre o povo de Israel, sobre o seu comportamento, sobre a situação no cativeiro e assim por diante. A gente comentou um pouquinho sobre isso quando nós falamos sobre profetas em um episódio anterior, que talvez valha a pena o ouvinte voltar e entender por que o ministério de profecia está tão associado com a ideia de vidente, não é? De ver o futuro, de ver aquilo que ainda não aconteceu e tudo mais. Mas aqui o que interessa pra gente é entender o seguinte: nos tempos bíblicos, os sinais miraculosos, sejam eles sonhos, visões ou qualquer um deles, eles tinham essa função de comprovar que a pessoa que estava falando como um enviado da parte de Deus. Já que não temos uma palavra de Deus registrada, já que não temos uma Bíblia definida, terminada, que nos mostre do começo ao fim a revelação do Senhor aos homens, então essas pessoas vão ser usadas por Deus e esse tipo de prática, como sonhos, como visões, como milagres, são importantes para trazer a autoridade que essas pessoas precisam para que os outros olhem e falem, não, de fato, essa pessoa fala da parte de Deus. Então, quando a gente pensa nesse assunto de sonho, eu acho que é interessante a gente começar por aqui. Por que tinha tanto sonho na época bíblica? Por que as pessoas sonhavam coisas tão impressionantes? E também não são tantos, né? Senão se tornaria uma coisa muito banal. A gente tem, claro, uma manifestação significativa de sonhos na revelação das Escrituras e isso, claro, chama a nossa atenção. Mas é importante entender o porquê. Por que Deus se comunicava através de sonhos? A gente tem que lembrar disso, o texto bíblico não está concluído naquela época, então esse tipo de manifestação é importante para trazer autoridade sobre os homens que falam em nome do Senhor, que falam representando o Senhor. Você citou algumas histórias bíblicas, né, em que Deus revelou através dos sonhos e o porquê dessas revelações também. Mas agora olhando para os dias de hoje, é possível que Deus fale através dos sonhos nos dias atuais? A gente precisa entender que a nossa compreensão jamais limita a Deus, né? Então, quando a gente fala de ser possível, eu acredito profundamente que é possível. Deus não é limitado pela nossa compreensão a respeito dele, né? É claro que, como a gente colocou aqui, a gente vai ter uma redução muito grande nisso, né? A gente não vai ter, talvez, da mesma forma como isso acontecia na vida dos patriarcas, na vida dos profetas ou daqueles que estão iniciando o ministério apostólico, mas isso não quer dizer que Deus não pode falar por meio de sonhos. Isso não quer dizer que Deus não pode se manifestar para quem Ele quiser se manifestar e da forma que Ele quiser se manifestar, né? Então, respondendo a pergunta de modo mais direto, eu creio que sim. Não tenho nenhuma dificuldade em acreditar. Deus fala e que Deus fala da forma que lhe aprouver, né? Vamos imaginar que da mesma forma que Deus fala para alguém que tem a palavra do Senhor diante de si, estuda a palavra do Senhor e está conhecendo o Senhor e fala, poxa, Deus falou comigo por meio da sua palavra, nós temos diversas pessoas que estão em regiões que elas não têm esse tipo de acesso ao texto bíblico. Ou mesmo nós que temos esse tipo de acesso, em determinados momentos estamos procurando um auxílio específico do Senhor, um direcionamento específico, e o Senhor pode, claro, falar conosco através disso. O Senhor fala conosco, Lucas, ainda hoje, de diversas maneiras. Deus fala conosco através de uma música que nós lembramos, que traz pra gente uma verdade que nós estávamos procurando por ela, talvez no nosso coração. O Senhor fala conosco através de uma conversa edificante que a gente tem com alguém, traz clareamento para aquilo que nós estávamos procurando. O Senhor fala conosco através de testemunhos que nós ouvimos, que nos estimulam a querer ser como essa pessoa. Então, Deus continua falando conosco e Deus continua falando de diversas formas. A variedade do Senhor de se manifestar, de se comunicar, ela não deixou de ser impressionante porque nós temos o texto bíblico terminado. Mas é importante a gente entender o seguinte: naquele tempo, a função
que esses sonhos tinham era justamente essa que nós comentamos anteriormente. E isso traz a gente para um outro ponto também, que é entender o seguinte: Deus, é claro que pode conversar conosco, né? Trazer comunicações para nós por meio de sonhos, por meio de conversa e tudo isso que nós colocamos. Mas é sempre interessante, sempre importante, fundamental a gente lembrar que esse tipo de comunicação, sendo Deus que está falando, nunca vai ocupar o lugar das Escrituras e nunca vai se opor às Escrituras. Então, eu posso ter o Senhor, por exemplo, conversando comigo e trazendo para mim esclarecimento sobre uma situação que eu estou buscando direcionamento e não encontro, ou o Senhor pode trazer para mim uma situação, uma mensagem de conforto através de um sonho que eu tenho, mas é sempre interessante a gente pensar que a gente não está falando de novas revelações. Não estamos falando de novas manifestações que não se encontram no texto bíblico ou que não estão contempladas nas Escrituras, né? Então é sempre importante a gente manter isso em mente. Deus pode falar por meio de sonhos? É claro que sim, Mas isso não substitui e nem supera a autoridade que as Escrituras têm, porque as Escrituras são a palavra de Deus. E Deus não falaria duas coisas diferentes, não é? Uma nas Escrituras e outra por sonhos pra gente. Muito bem, Tiago. Agora, partindo então para a parte final do nosso episódio, vamos para a parte prática. Tem alguma reflexão prática que a gente conseguiria tirar com essa reflexão de hoje? Creio que sim, e acho que talvez a mais interessante dela seja a gente se perguntar até que ponto é válido a gente buscar esse tipo de experiência. Lembrando a pergunta que a gente está lidando com ela aqui, se Deus ainda fala por sonhos, e a gente, né, chegou à resposta que sim, que Deus se comunica da forma como Ele quer se comunicar, mas eu acho que é sempre importante a gente lembrar que mais do que os meios, o importante é ouvir a voz do Senhor. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente se vê em algum meio ou encontra algumas pessoas que elas estão mais ansiosas pela experiência do que pela voz do Senhor, entende? Elas estão mais interessadas em ouvir Deus falando com elas por meio de um sonho do que em ouvir Deus falando com elas. Então, as Escrituras são extremamente claras em dizer que nós devemos buscar o Senhor. Quando nós temos uma necessidade, quando nós precisamos de um direcionamento, busque o Senhor, busque ansiosamente, busque até que você encontre o Senhor, mas evite especificar o meio pelo qual você deseja que o Senhor fale com você, entende? Busque o Senhor e deixe o Senhor te responder da forma que Ele quiser te responder. Se Ele quiser te responder por um sonho, por uma leitura da palavra, por uma conversa com alguém, deixa o Senhor escolher o método pelo qual Ele vai falar por você. Porque senão, a gente corre o risco de estar atrás não de Deus, mas do sonho. Não de Deus, mas da experiência. E o que nós mais temos, talvez, nos dias de hoje, quando se trata desse assunto, são pessoas que estão procurando Deus por meio do êxtase, entende? Buscando Deus porque querem a experiência, porque querem sentir, porque querem poder dizer para outros como foi aquilo e como Deus foi incrível a falar desse jeito, daquela forma. E o problema de quando nós fazemos isso é que nós diminuímos muito Deus. Nós reduzimos Deus a uma experiência, reduzimos Deus a uma sensação, reduzimos Deus a um tipo de manifestação nos nossos sentidos, e Deus é muito mais do que isso. Então, eu deixaria como um desafio final de que, se nós estamos buscando Deus, a nossa única preocupação deve ser buscar Deus. E Deus vai se valer de todos os meios necessários para trazer a resposta aos nossos corações. Muito bem, Tiago. Quero te agradecer então por mais uma pergunta respondida. E para os ouvintes, quero lembrar que disponibilizamos novos episódios todas as sextas-feiras. Então nos siga nas redes sociais também, acompanhe as nossas enquetes, interaja conosco através das redes sociais. Agradecemos a sua participação e nos vemos na próxima semana. Até lá!